um abençoado aí na internet, pastor e missionário, que estão falando que a obra aqui da graça de Cristo que Jesus faz aqui é mentira, né? Tem um camarada aí que está dizendo aí que as pessoas recebem milagre que é nada, que é curado e acaba morrendo no outro dia, 15 dias depois são mortos. Mas hoje eu quero convidar aqui uma irmã que veio aqui na igreja há alguns anos atrás, veio em 2009, com uma enfermidade que aos olhos do homem, da medicina, era incurável, era degenerativo, a tendência era piorar. E eu quero convidar essa irmã aqui porque eu quero fazer algumas perguntas básicas para essa abençoada. Estivemos na casa deles quinta-feira, uma visita de pastor, o pastor está indo sobre o Chacorino, não, tá? Sair da casa deles era 1 hora da manhã. Mas foi por uma justa causa, né? Eu queria chamar aqui a irmã Keila, por gentileza, em nome de Jesus. Quem olha essa jovem aqui? Quem vê essa jovem aqui, não imagina o quanto ela sofreu, né? E que enfermidade era essa que te afligia? Bom, eu comecei. A doença que me atacou foi uma espondilite anquilosante. Como é que é? Espondilite anquilosante. No início eu nem sabia o que era. Então é um tipo de reumatismo. E esse reumatismo, ele é muito raro. Costuma dar mais em homens e não em mulheres. Então é aquela coisa, de 1 em 1 milhão, eu fui essa no 1 milhão. E eu tive essa doença por mais de 10 anos. Quantos anos? 10, mais de 10 anos. Praticamente perdi quase minha juventude, entregada numa cama, não andava. Com quantos anos que começou a ter esse sintoma? Eu não lembro muito bem a idade, mas eu lembro que foram mais de 10 anos, porque eu terminei uma faculdade e aí começou a doença. E nessa de começar a doença foi assim, eu vivi uma vida vegetativa. Eu não andava, minhas mãos eram inchadas, eu não conseguia usar um chinelo havaiana porque o pé era muito inchado. E ia para o médico, remédio. Quando vinha para a igreja, melhorava. No dia seguinte, hospital internado, ficava 1 semana internada e o médico nem descobriu. Nisso foram 7 anos para descobrir esse diagnóstico. 7 anos? 7 anos para descobrir o diagnóstico. 7 anos sofrendo? Sofrendo. Tomando corticoide, tomando tudo quanto é remédio. Tinha época, vai dar irmão superar. Tinha dias que eu tomava 8 tipos de remédio. Eu não sabia mais o que eu estava tomando. 8 tipos? 8 tipos de remédio. Tinha hora que eu confundia, eu tomava tudo. Não sabia o que eu estava tomando. Dores insuportáveis. Meu irmão passou a dormir no meu quarto, ele dormia no chão, porque eu não conseguia me virar na cama. Precisavam me carregar para eu tomar banho, para eu fazer minhas necessidades básicas. Para eu andava curvada, porque uma das características da doença é atrofiar a coluna e te deixar envergado. Entorta a coluna. Entorta a coluna, a pessoa começa a ficar curvada assim. Então eu não conseguia dar um passo, eu não usava chinelo havaiana. Hoje eu estou aqui me equilibrando com o sapato. Eu não sei nem o tamanho desse salto. Mas eu usava chinelo havaiana. E uma das consequências é que, por ser uma doença que não tem cura, como se fosse uma diabetes que a pessoa carrega pro resto da vida, o médico falou o seguinte: a tendência sua é piorar. A gente vai te tratar para amenizar a sua dor, mas não tem cura. Mas com medicamento, vamos tentar. Vamos ver o que a gente consegue. Então quer dizer que o médico praticamente desenganou. Desenganou. E uma porque eu estava tentando pegar medicamento fora do Brasil para trazer para cá. Consegui, graças a Deus. Foi luta, em cima de luta, muita campanha, muita oração, muito jejum. Família, desestruturou a família toda, porque cada um tem uma rotina, todo mundo vive para você. Porque a sua vida é casa, hospital, hospital, casa. E passaram-se os anos, e minha mãe, ela corre muito assim, tem um pouco que ora, tem não sei quem que vai ali, que é de pé, está orando. E minha mãe soube da igreja aqui, era numa outra quadra a igreja, e nessa que a gente soube da igreja, foi quando eu vi a missionária. E nessa de ver a missionária, eu vi ela com aquelas vestes. Gente, irmãos, diante de Deus, eu não estou inventando, não estou aqui para querer me aparecer ou me mostrar ou coisa do tipo. Por eu
conheci, já cresci no projeto, então eu já rodei tudo quanto é igreja, de Brasília, do Distrito Federal, a gente já rodou, já conheci. Aí você chegou aqui, o que você achou? Cheguei aqui, quando eu cheguei, eu sentei no meio da igreja para o final. No que eu sentei, eu falei assim, essa mulher é uma picareta. Olha só o que ela pensou. O que você pensou? Que ela era uma picareta. Tá ouvindo aí, incrédulo da internet, vai escutando. Que ela era uma charlatã e uma picareta, porque a senhora estava nas vestes, naquela campanha, nas vestes toda coberta que não poderia mostrar nada. E eu olhava assim, esse povo veste essas roupas para querer aparecer. Está querendo fazer coisa para enganar o povo. Só que, irmãos, quando Deus fala, você tem que se curvar. Você tem que se humilhar. Eu pensei, eu não falei, eu não comentei com ninguém, eu entrei na igreja porque já tinha começado, não falei com ninguém e sentei. Quando foi na hora de passar a unção, que foi a primeira vez que eu vi, aí eu peguei e eu falei, não vou não, picareta, para que eu vou fazer lá? Só que minha mãe é daquelas bem abençoadas, você vai. Eu não vou não, você vai. Vim aqui para quê? Não, você vai. Enquanto eu não passei, ela não sossegou. Foi uma das últimas na fila, né? Quando chegou a missionária, devia estar na virtude, porque falar o que estava somente na minha mente, a pessoa. Só o Espírito Santo. Não tem como. Ela chegou, eu vim de cabeça abaixo, ela levantou meu rosto assim e falou: você está achando que a gente é picareta, né? Você está achando que a gente é picareta? Alguém tinha comentado? Ninguém tinha comentado. Eu não conhecia ninguém na igreja. Mas e essa enfermidade teve alguma outra sequela? Teve sequela porque foi o seguinte. Ela abre portas para tudo quanto é doença, porque a imunidade cai quase a zero. E nessa de cair, deu uma infecção no meu olho. Quando deu a infecção no olho, a infecção não foi só tão interna quanto externa. Quem está acostumado a andar na rua, vê o semáforo vermelho, né? Você vê o semáforo na rua vermelho. Meu olho estava naquela cor. No dia paralisou o rosto, não conseguia mexer, dores insuportáveis que eu só gritava e corri atrás de um hospital. Cheguei no hospital, não, nós não tratamos disso. Tem que ser um hospital que trate do olho. Quando cheguei no hospital, a médica pegou e falou bem assim: olha, o teu caso não vi na medicina. A gente só estuda em livros. O seu caso era tão raro que só em livros. Só do olho foi só em livro que eles tinham estudado. Eles nunca tinham visto. Aí voltamos no dia que a missionária não começou. Aí eu vim pra cá, porque indo ao médico e tudo, o médico falou: você vai ter que fazer a cirurgia. Falou pra minha mãe, não falou pra mim para não me apavorar. Eu ia ter que fazer uma cirurgia, retirar o olho e colocar um olho de vidro. Vai escutando. Estava com uma doença degenerativa. Degenerativa que abre porta para várias outras. Ia perder o olho. Ia perder o olho. E ia ficar encurvado. E inchada, porque vocês estão me vendo aqui magra, mas põe 20 quilos a mais. Dava 20 quilos a mais. Corticoide puro. E nessa de ir ao médico, juntaram, fizeram uma junta médica, porque meu caso médico nenhum tinha visto. Só tinha estudado em livros. E mais remédio na veia, e mais remédio, e dor e nada de passar. Eu tendo que pingar, o senhor até me lembrei, eu pingava colírio de 2 em 2 horas. A madrugada eu não dormia, era pingando colírio de 2 em 2 horas. Foi quando vim à igreja. E no que eu vim na igreja, eu vim desacreditada, meus irmãos, porque eu já tinha passado por tudo quanto é médico, eu já tinha passado por todas as igrejas, eu falava, tem alguém ali orando, eu estava lá, tem não sei o que, estava lá. Então eu já estava cansada de tudo, eu não acreditava mais em mais nada. Já perdi a fé. Cresci no evangelho, conhecendo a palavra e desacreditada. Eu falei assim, eu não tenho mais. Eu cheguei a pedir a morte, porque eu falei, isso não é vida. Quem que vive assim? Eu só vivia numa cama. As pessoas trabalham, estudam, namoram e eu numa cama. Uma pessoa que nunca teve nada. Nasci perfeita, não tive nada. Aí foi quando eu passei no corredor, a missionária levantou meu rosto e falou: você está achando que a gente é picareta, né? Que somos charlatão, né? Na mesma hora, eu me caí em prantos. Porque eu falei, ninguém falou isso para ela. Glória a Deus! Tem mais. Além de falar isso, olha para quem
Gente, eu fui curada duvidando. Quem acredita, o milagre é mais rápido e é completo. Quem exercita a fé é mais rápido. Aleluia! Agora você que vem na dúvida, Deus ainda fez para que eu estivesse aqui hoje contando. Aleluia! Eu duvidando. Ela chegou e falou bem assim: você tem que vir aqui 7 vezes. E para mim era difícil vir, porque eu dependia dos outros para vir 7 vezes. Eu falei 7, 7. Falei, então obedecer, não é ela que está falando, vamos obedecer. Ele falou assim: e talvez na última você seja curada. Passei, foi 7 vezes. 7 vezes. E nada. Passava no corredor, nada. Passava e nada. Quando foi na última, na 7ª, a água que tinha sido transformada em vinho foi consagrada para a Santa Ceia. Foi aquele vinho da Santa Ceia que foi para pingar nos meus olhos. No que pingou no meu olho direito, olha o meu pensamento. No meu olho direito eu falei, estou pingando água. Porque não tinha nada, não acontecia nada. Mas quando foi para pingar no olho esquerdo, eu fiz escândalo. Eu gritava, que ela falou, segurem ela. E eu gritava, para porque eu não estou aguentando, está queimando. Está queimando, e 2 pessoas me segurando, porque aquilo queimava. Quem sabe, quem já se queimou, não tem a noção do que é uma dor de queimadura. Essa era 10 vezes pior. É como se estivesse colocando um maçarico dentro do teu olho e te rasgando. E saindo. Quando peguei, saí, fui embora. Detalhe, quando atingiu a minha vista, o problema era uveíte ulterior e posterior. De tão grave que estava no grau mais elevado. Então eu fiquei cega, praticamente cega. Eu não enxergava nem vulto. Se me colocasse 24 horas dentro de uma sala fechada, você poderia falar assim, tampar meu olho direito e falar: o que é agora? Dia ou noite? Eu não ia saber responder. Se era dia ou noite, porque nem vulto, nem fumaça eu via, não enxergava nada. Era breu total. Recebi pingou, fiz o meu escândalo aqui, gritei até demais, segurar, fui para casa. No que eu fui para casa, não acreditando nem nada, fui para a consulta médica. Quando chegou na consulta médica, que no dia seguinte ia ter que ser feita a cirurgia, que eram os procedimentos, já estavam com os exames todos prontos para dar entrada na cirurgia, a médica falou: eu sou obrigada a fazer os exames de praxe. Aí fez com o olho direito, as letrinhas lá no fundo, bem pequenininha, não sei o quê. Falou: agora vamos fazer com o olho esquerdo. Quando foi fazer com o olho esquerdo, ela falou: o que você está vendo? Eu falei: estou vendo tudo. Não, eu enxergava nem vulto, pastor, nem vulto. Podia colocar o que fosse aqui, ó, tampasse o olho e falasse: o que você está vendo? Eu não via nada. Aí eu quero perguntar para esse camarada que fica falando as coisas na internet se a missionária tinha algum olho dentro da Bíblia dela para pôr no rosto dela. Não tinha. Você pagou alguma coisa para a missionária? Não paguei nada, eu vim, eu não conhecia ninguém. Você estava duvidando, eu estava duvidando. Eu duvidei. E até no dia da cura, para quem o quê? Você da internet. Se você tiver algum problema, você vai ser curado. Você vai vir aqui. Jesus vai te pegar de jeito. Ele vai vir aqui contar. E através disso aqui, que alguém vai falar, foi aquela menina loira lá. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui na consulta médica. Quando chegou na consulta médica, a médica falou assim: não, peraí, não é possível que você esteja vendo. Eu falei: não, eu estou vendo, está embaçado, como se estivesse dentro de uma sauna, mas eu estou vendo. Aí ela botou todas as letras e botou a menorzinha que tinha. Eu li a menorzinha todinha. Falei para ela. Aí eu falei para ela assim: eu estou vendo nuvem embaçada. Ela falou: se você está vendo, então a visão vai recuperar. Ela falou: eu não sei o que você fez, mas isso daí foi milagre.
enfermidade que acomete uma pessoa, isso não tem cura. E vamos Isso foi uma cura. A gente resume mais um pouquinho, porque senão ia ficar até uma ficar na sua Vai cara. ficar. E hoje, como é que está você? Hoje, minha visão, eu não tenho mais nada. O reumatismo... Posso fazer um teste? Pode. Posso? Pode. Eu vou usar o Vai. tampa o olho direito aí, então. Agora abre o esquerdo. Ó, vou mostrar essa Eu letra ia aqui aprender para que é ela. manual. Agora manual porque eu não sei já. Não, vai ver, calma aí, então é outra letra. Vou mostrar essa letra aqui, não é? Mas minha visão está normal, não está tão Que letra é essa aqui? do ministério. E tem umas letrinhas pequenininhas. Isso aqui é desse menino, não é? Não, se eu aproximar mais um pouco, aí eu já enxergo. Eu também não vou. Nem tanto. Deus curou, mas é a visão normal humana, né, gente? Não é supervisão, não. Não é que Eu sou é o super-homem que ciclone. veio lá do outro lado da O rua. pequenininho, tá escrevendo pequenininho. Para cerimônias religiosas. Gosta da alta do salto da mulher, gente. Fala misericórdia aí, gente. Fala misericórdia. Eu sou menor, gente, é 15 centímetros. Nossa, você subiu uma escada para subir. Não, eu não andava. Meu irmão me carregava no colo. Lá na casa deles é um sobrado, seu quarto é lá em cima, né? Tanto é que quando foi a cura daqui, a porta bateu. Saiu todo mundo de casa e a porta batendo. Aí eu, desculpe os termos que eu vou usar, irmãos, mas foi o que eu falei, que saco, não tem ninguém para abrir a porta. Será que ninguém está vendo essa campanha? E ninguém falou que tinha saído. Eu me revoltei e desci as escadas correndo. Você nem lembrou, tá? Não lembrei, eu desci as escadas correndo. Quando eu peguei na porta, eu olhei para trás, olhei para a escada, olhei para a rua, não tinha ninguém. Aí eu sentei e chorei. Chegou meu pai, chegou minha mãe, chegou meu irmão, o que você está fazendo aqui? Eu também não sei, eu andei. Agora, terminando. 8 anos atrás. Você foi curada há 8 anos atrás? Há 8 anos atrás. Há 8 anos? 8 anos atrás. Só que eu nunca 2007. tive a oportunidade de frequentar a igreja aqui. Então eu vejo assim, eu vejo pessoas falarem, reclamar, porque não isso, porque não aquilo. Gente, vocês têm uma oportunidade que muitos queriam ter e não têm. É verdade. Eu venho de longe, eu agradeço a Deus o dia que eu venho ao culto. Porque tem pessoas que reclamam, porque o culto hoje não foi assim como eu queria. Parem com isso, gente. Jesus está voltando, vocês estão brincando. Amém, Não é para brincar, não. A obra aqui é séria. É séria. E aí? Eu não vi, quando ela falou, a missionária, ela foi usada por Deus. Vamos parar de falar, mano. Foi apenas foram 7 pontos que eu Foram ponho. 7, só brigou na última. E Deus falou que talvez, foi pela minha sinceridade, de dizer que eu não acreditava que Deus me curou. E quantos que têm oportunidade ficam falando mal? Quem te curou? Foi Jesus. Foi Deus. Não tem Agora eu tenho que Senhor. A médica chorou e falou, isso não existe. Você tem os exames? Eu tenho pastas e pastas de exames. Eu tenho guardado pastas e pastas de exames. Se eu for trazer minhas pastas, vocês vão ficar horrorizados, porque eu organizei tudo. Está tudo lá, quilos e quilos de pasta organizada. Gente, depois da minha cura, eu não sei o que é uma gripe. Aleluia! Tem como todo mundo tem. Mas aquelas gripes que o pessoal fala que fica de cama, eu nunca mais tive essa gripe. Amém. Falou que é para vir para a igreja, eu sou a primeira a chegar aqui. Eu venho de longe, corro. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Então, Mas é aquele que brinca com Deus. Para você que está nos visitando hoje, vou apresentar para vocês a Keila, que veio aqui há 8 anos atrás. Só agora de oportunidade de E agora está congregando conosco aqui. Amém. Né? Está completamente curada. Totalmente. Enxergando A perfeitamente. prova é do reumatismo, porque tem esse dedo aqui que ele não levou. Deixou um sinal aí, né? Que aqui agora é só casando. Só casando. Amém, irmãos? Obrigado, Keila. Deus abençoe. Amém? Você para Jesus é mais forte um pouquinho, né? Olha. Obrigado, Jesus!
não morreu não. Ela está aqui. Agora, se você quiser conhecê-la pessoalmente, pode vir. A gente vai trazer a pilha de exames que ela tinha de antes, e você vai comprovar que Jesus é poderoso em este lugar. Levanta a mão para a Deus aí, irmão.